por Francisco Cândido Xavier, Ivone Amaral Pereira, organizado por Edson Carneiro, pela editora Aliança. Resumo da doutrina espírita. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós. Sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, na maioria das vezes, através de médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias, em que predominam o amor ao bem e o desejo sincero de instrução e melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte onde encontram maus instintos, longe de obtermos deles bons conselhos e informações úteis. Nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Suas comunicações revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou por ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos ao bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, na máxima evangélica, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de boa conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que neste mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar, que o forte e o poderoso devem apoio ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e de seu poder para oprimir o seu semelhante, viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode permanecer escondido,
o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas, que a presença inevitável e em todos os instantes daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Que aos estados de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que são desconhecidas na terra. Mas eles ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser resgatadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem vivenciar e avançar segundo o seu desejo e os seus esforços na via do progresso rumo à perfeição, que é o seu objetivo final.